Neste dia 22 de setembro, completou um mês da morte de Rodrigo da Silva. Ele foi vitimado dentro da UTI do Hospital São Pedro de Garibaldi. Por isso, o delegado de Garibaldi, Clóvis Rodrigues de Souza, trouxe detalhes da investigação e dos suspeitos da morte dentro do Hospital São Pedro de Garibaldi. E você confere como foi essa coletiva de imprensa. Defender a filha do Moisés. Exatamente. Num gesto heróico, ele se coloca à frente do atirador, enquanto a outra pessoa está às suas costas. O Rodrigo não teve uma custódia no dia anterior, devido a ter tomado o tiro, enfim, depois ter ido para o hospital, porque não teve nenhuma custódia para ele. Tecnicamente, o Rodrigo, ele era vítima. Mas é uma boa pergunta, até para esclarecer o posicionamento do hospital, muito embora eu não seja porta-voz do hospital. O hospital age bem sempre. Não é a primeira vez, e é bom que se deixe bem claro isso, que pessoa baleada em ações do tráfico em Garibaldi seja conduzida ao Hospital São Pedro. Não é a primeira vez, nem a segunda. É a primeira vez que ocorre isso. E foram fatos muito rápidos. E mesmo o Rodrigo não sendo, não teria por que ter uma escolta, vamos dizer assim. Não havia mandado de prisão contra ele, ele era uma vítima. Ele teve, sim, do hospital, independente de ser uma pessoa com antecedentes ou não, ele teve um tratamento digno de ser humano. Tanto que foi graças ao atendimento de urgência, num primeiro momento dos bombeiros e depois dos profissionais do hospital, que ele sobrevive. E é isso que eu fiz questão de dizer no momento que foram descritas as lesões que ele inicialmente teve. Ele foi atingido por um tiro, naquele primeiro momento, que é o que o leva a ser internado no hospital. É internado numa UTI, com todos os equipamentos necessários, estava bem, e ele morre, sim, é pela segunda ação, onde é ferido por mais de uma dezena de disparos de arma de fogo. Esse outro elemento que participou do crime, ele é da região daqui de Garibaldi? Ele é de outra parte do estado, delegado? Essas pessoas não têm um paradeiro fixo, daí a nossa dificuldade muitas vezes em estabelecermos a conexão deles com o local do fato, né? São pessoas que vêm de vários lugares. Bom, delegado, desde esse crime, Garibaldi, exceto na terça-feira, teve uma tentativa de assassinato, homicídio. Como é que está esse trabalho também das forças de segurança quanto a esses pontos? Estivemos ontem no local de fato, a família já não está mais ali. Felizmente não aconteceu o pior, né? Mas poderia ter havido sim mais um crime de morte. Não sabemos, aí seria prematuro, né? Até temerário fazer qualquer afirmação de que isso teria relação com o tráfico. Cedo, estamos investigando o fato, mas não tem nada de conclusivo até esse momento. Esse trabalho mais intenso da Polícia Civil pode ter, de alguma forma, levado a esses elementos a diminuírem o número de crimes em Garibaldi? É difícil dizer. Lagoa Vermelha agora está enfrentando também uma série de crimes de homicídio, né? Como Farroupilha já enfrentou, Bento Gonçalves, Garibaldi. As ações do tráfico elas não têm uma explicação muito lógica às vezes, né? Muito menos uma questão de territorialidade. As disputas vão se acirrando cada vez mais, independente do município, do seu porte, onde esses fatos ocorrem. Descerá uma pessoa que entrará escalando a porta, ele já pulou, abre por dentro, ele vai colocar uma pedra para que essas imagens, são as imagens iniciais, elas foram vistas. Ele vai acessar a porta da UTI, que está trancada. A vítima está neste quarto. Vejam a enfermeira, 16 segundos, ele vai... Nós temos um outro ângulo, são imagens. Vejam como isso tudo é fação de hora, está numa cama, aqui está a janela, também foi submetida a trabalho pericial pelos peritos do IGP, a bicicleta já o aguarda e eles saem em fuga. Com o delegado regional, Augusto Cavaleiro Neto, depois dessa apresentação desse caso que aconteceu aqui em Garibaldi, o que o senhor pode resumir do trabalho feito tanto pela Polícia Civil, pelos investigadores e também pelo IGP, delegado? Tudo bem? Tudo bem, tudo jóia. Bom, conhecendo o trabalho do delegado Clóvis e dos agentes que compõem a delegacia de Garibaldi, o resultado não me surpreende. Embora sempre que a gente trate de uma investigação dessas, de homicídio,
a gente não tem a certeza de que vai chegar à elucidação do fato. Nem todos os homicídios são elucidados e isso é assim em todas as polícias do mundo. Por maior que seja a eficiência da polícia, alguns homicídios não conseguem ser elucidados. Mas esse fato, pela repercussão que teve, pela audácia, pela circunstância de que foi realizado dentro do hospital da cidade, ela virou questão de honra para a Polícia Civil. Então nós começamos a trabalhar hora após os fatos. Eu, na condição de delegado regional, não participei das investigações, mas estava em contato direto com o delegado Clóvis, que presidiu o inquérito, que chefiou as investigações, e o delegado Clóvis ficava me atualizando praticamente todos os dias, no final de tarde, para que eu repassasse essas informações para a cúpula da Polícia Civil. Notando a necessidade de nós reforçarmos a equipe de investigação, nós também colocamos à disposição do delegado Clóvis mais uma equipe de policiais que vieram de Bento Gonçalves para dar esse apoio e depois ficamos muito felizes com o resultado que nós obtivemos, que foi um resultado positivo, com uma prova pericial muito bem feita, um trabalho do IGP muito bom. Então a gente dá aí uma resposta para a comunidade de Garibaldi da Serra de que crimes como esse não passarão impunes. Bom, delegado, a gente sabe que tivemos vários crimes em Farroupilha, em sequência, vieram para Garibaldi, Bento Gonçalves também, todas essas três cidades têm um alto índice de homicídios, enfim, assassinatos. Preocupa vocês de alguma forma tantos crimes nessa sequência que esses envolvidos seguem para outras cidades um pouco menores, por exemplo, Carlos Barbosa? Bom, todo homicídio nos é importante, toda vida humana perdida num crime de homicídio importa. Agora, apesar de todos esses fatos estarem acontecendo, nós ainda registramos índices de homicídios, tanto nas cidades, das três cidades que compõem o RS Seguro, que é Bento, Farroupilha e Caxias do Sul, os índices estão em queda, né? Por exemplo, Caxias do Sul, nós temos pela primeira vez em 10 anos, a possibilidade de nós terminarmos o ano com menos de 100 homicídios. Bento e Farroupilha também seguem nessa mesma sequência. Lógico, alguns crimes de homicídios vão acontecer, porque essas cidades são cidades grandes, são polos econômicos e, consequentemente, têm as suas mazelas sociais, principalmente vinculada à questão do tráfico de entorpecentes e os grupos organizados que praticam a narcotraficância. Mas a Polícia Civil está atento a esses fatos e as três cidades, como Farroupilha, Bento e Caxias do Sul, bem como as demais cidades que ficam perto ou próximos dela, como Garibaldi, Carlos Barbosa, Veranópolis, elas acabam sofrendo essas consequências. Mas nós estamos atentos e esses índices, por enquanto, não são índices alarmantes que nos preocupem de forma demasiada. A gente fechar, delegado, a gente sabe que o governo do estado está investindo, dando viaturas e também como é que está essa questão de pessoal. A gente sabe também que houve reforço em Farroupilha, houve reforço tanto juntamente com a Brigada Militar em Bento Gonçalves, aqui em Garibaldi. Como é que está esse trabalho de reforço também em grupos de investigação? Enfim, como é que está essa situação aqui para a nossa região? O efetivo sempre é um gargalo importante, né, na Polícia Civil. Eu acredito que não apenas na polícia, mas como nas demais instituições. Mas falo pela polícia porque é a instituição a qual eu estou vinculado aí há quase 20 anos. Essa situação do efetivo, ela tem um impacto direto nas nossas investigações. A gente trabalha historicamente aí com praticamente 50% do efetivo considerado como ideal. Isso não é um cenário deste governo, é um cenário que se arrasta aí por, no mínimo, aí 3 décadas. E aos poucos os governos vão tentando recuperar o efetivo, mas esbarram muitas vezes na questão fiscal, na questão do orçamento, porque isso acaba impactando aí na questão financeira do Estado. Com relação às viaturas, nós recebemos agora, na segunda-feira, dia 19, 6 viaturas para a Serra, 2 para Caxias do Sul, uma para Bento Gonçalves, uma para Farroupilha, uma para Nova Petrópolis e a outra para Carlos Barbosa.
3 delas foram adquiridas com o orçamento do Estado do Rio Grande do Sul e 3 delas através do programa do PSEG, que é um programa que permite que as empresas direcionem os valores devidos de ICMS para projetos específicos da segurança pública, dentre eles a aquisição de viaturas. Então, reforça aí a parceria e a necessidade das empresas, principalmente numa região rica como a região da Serra, estarem aí nos ajudando, porque uma polícia bem equipada fornece e oferece um serviço muito melhor para a comunidade.